Outro ponto importante que nós temos que analisar é como que eu faço para testar um transistor. Além disso, encontrei um transistor, como que eu faço para saber quem é base, quem é coletor e quem é emissor? Como que eu faço para saber se esse transistor ele é um transistor NPN ou se ele é um transistor PNP? Então assim, é diferente do regulador de tensão que nós tínhamos lá. No regulador de tensão fixo, pino 1 é entrada, pino 2 é negativo, pino 3 é saída. Isso valia para todos os reguladores de tensão fixo. Nós tínhamos lá o regulador de tensão variável. Pino 1 era ajuste, pino 2 era saída, pino 3 era entrada. Isso valia para toda a família LM. No caso do transistor, cada código de transistor vai ter uma pinagem diferente. Então não dá para a gente falar, olha, pino 1 é tal coisa, pino 2 é coletor, pino 3 é emissor. E falar, se tiver tal código é PNP ou se não é NPN, não dá para você fazer isso. Então, o que nós temos que saber? Eu tenho que, a partir do momento que eu recebo um transistor, utilizando o multímetro, eu tenho que saber dizer se aquele transistor ele é NPN ou se ele é PNP, e eu tenho também que ter condições de falar quem é o pino 1, quem é o pino 2 e quem é o pino 3. Tá? Então é importante que a gente consiga fazer isso, né, como técnicos, que a gente saiba fazer isso utilizando o multímetro. Então, dessa forma você não fica preso ao código, ao datasheet, não, você mesmo consegue encontrar cada um, né, dos seus terminais. E também saber se ele é PNP ou NPN. Além disso, né, você também consegue saber se o transistor está funcionando. Você consegue testar o transistor para ver se ele está funcionando corretamente. Então, vamos dar uma olhada. Teste e identificação do transistor. Quando eu falo identificação, né, eu estou falando que eu quero saber se o transistor ele é PNP ou se ele é NPN. Tá? Também eu quero saber, eu quero ser capaz de identificar os pinos da base, do emissor e do coletor. Quando eu falo de teste do transistor, eu digo também que eu quero saber se ele está funcionando, né? Ou seja, né, se ele está sem a junção, né, ou se a junção dele está em curto-circuito ou se a junção dele está aberta. Bom, e também, né, quando eu falo de teste, né, identificação do transistor, eu vou partir de alguns princípios que nós já estudamos. Então nós já vimos algumas coisas referente ao transistor que a gente vai utilizar no teste na identificação. Então, eu vou partir de quais princípios para isso? Bom, primeiro eu vou partir do princípio que dentro do transistor nós temos 2 diodos. Então eu sei que dentro do transistor eu tenho 2 diodos. E aí vai depender, né? Ele pode ser PNP ou ele pode ser NPN. Então, por que dentro dele tem 2 diodos? Então, conforme nós vimos, vou pegar aqui o NPN, que é o que a gente mais tem usado. Eu sei que entre a base e o emissor, eu tenho um diodo, inclusive eu sei que esse diodo ele é polarizado diretamente. Né? Nas configurações, ele deve ser polarizado diretamente. Ó, é esse diodinho que eu tenho aqui. Ó. Entre a base e o emissor, eu tenho um diodo. E entre a base e o coletor eu também tenho um diodo, embora a gente não atribua 0,7, porque ele vai estar nos circuitos ele vai estar polarizado reversamente, mas se você olhar aqui a junção entre a base e o coletor, aqui eu também tenho um diodo, que é justamente o que? É a junção PN que fica, né, entre a base e o emissor, e outra junção PN que fica entre a base e o coletor. A mesma coisa vai acontecer se ele for NPN. Né? Entre a base e o coletor eu tenho um diodo, e entre a base e o emissor eu tenho outro diodo. Está aqui até os 2 diodinhos no modelo com diodo. Certo? Então, você tem que saber que dentro do transistor existem 2 diodos. Isso a gente já tem trabalhado desde a primeira aula de transistor. Segunda coisa importante, que a base ela é o terminal que pertence aos 2 diodos.
Isso a gente também consegue ver aqui, ó, tanto no modelo com as junções, quanto no modelo com os diodos. Então, olha, a base. Se aqui eu tenho um diodo, um diodo PN, né, a base faz parte e o coletor faz parte do outro. Então tem um diodo aqui. E o outro diodo ele é composto por quem? Está aqui também PN. Um é o emissor e o outro é a base. Então a base, ó, olhando aqui que fica mais fácil no modelo de diodos, a base pertence ao diodo que está entre a base e o coletor, e a base também pertence ao diodo que é base emissor, tanto no modelo PNP quanto no modelo NPN. Então a base ela pertence a esse diodinho e também a esse diodinho. Então eu tenho um diodo entre a base e o emissor e um diodo entre a base e o coletor. Então eu estou reforçando aqui que a base é o terminal que pertence aos dois diodos. Então, o coletor, por exemplo, ele pertence só a esse diodo. O emissor pertence só a esse diodo. Já a base ela vai pertencer aos dois diodos. Tá? Por isso que ela chama base. Outro princípio importante que nós vamos adotar é que, e aí já é uma questão também que nós já vimos, é que a polaridade da base vai definir se o transistor ele é PNP ou se ele é NPN. Por quê? Quando eu falo que esse transistor ele é NPN ou PNP, por exemplo, vamos pegar aqui o PNP. Eu sei que no PNP, ó, esse P aqui quer dizer positivo, esse N quer dizer negativo, esse P quer dizer positivo. Então, no PNP, eu sei que a minha base, ó, é o que tem um material diferente. Ó, a base é o que tem um material diferente. Então eu sei que no PNP a base é negativa. Tá? E eu sei que no NPN a base, ó, ela é um material diferente. A base, no NPN, a base ela é positiva. Que é o que a gente vê aqui. Ó. A base está ligada no material positivo. Então essa conclusão ela também é importante para a gente poder depois testar. Então a base no NPN é positiva e a base no PNP é negativa. Mas não é questão de você anotar isso ou de você decorar. É só você ver pela letrinha PNP. Qual que é o diferente? É o N. Né? Então quer dizer que esse N é a base. Né? NPN, a letrinha P quer dizer o quê? Que é a polaridade da base. Então a base é sempre um material diferente que ela fica no meio, né, das duas junções, porque ela vai participar dos dois. Então isso também é extremamente importante. Tem mais alguma coisa? Sim. E aí é uma informação que eu estou passando adicional. Eu tenho dois diodos. Beleza. A tensão entre o diodo da base e o diodo do emissor, ela vai ser maior que a tensão entre a base e o coletor. Então, se eu pegar aqui o multímetro e medir, né, e gerar uma corrente para medir a tensão, e eu medir essa tensão aqui, e eu medir essa tensão aqui, né, aqui é o meu VBC, né, tensão entre base e coletor. E se eu medir essa tensão aqui, que seria o meu VBE, né, tensão entre base e emissor, a tensão da junção base-emissor vai ser maior do que entre a base e o coletor. Eu não estou dizendo isso no circuito lá, estou dizendo com o diodinho, com o transistor ali solto. Tá? Então sempre a tensão entre a base e o emissor vai ser maior do que entre a base e o coletor. Então esse princípio a gente está aprendendo agora. Tá? Isso aqui eu não tinha falado anteriormente. Bom, então, né, vamos lá. Vamos identificando o tipo do transistor. Então, para identificar o tipo do transistor, então eu quero falar se esse transistor é PNP ou se ele é NPN. Então eu vou encontrar dois diodos dentro do transistor. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que achar dois diodos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando o multímetro na escala de diodo. Né? E como que eu sei que eu encontrei um diodo? Quando ele mostra ali um valor, conforme nós vimos
na aula de diodo, né, teste de diodo, né, nós vamos ver isso baseado no valor que você vai ter lá em milivolts. Então ele vai mostrar um número, por exemplo, 700, 600, 500. Né? Você sabe que esse número, né, quando você polariza diretamente um diodo, ele está lá em milivolts. Então você vai procurar dois diodos dentro do transistor e a base ela vai ser o terminal que vai pertencer aos dois diodos. Então a primeira coisa que você vai fazer é achar a base. E uma vez que você achou a base vai ser o terminal que vai pertencer aos dois diodos, né? E a polaridade da base vai determinar se o transistor é PNP ou NPN. Aí você fala assim, Marcelo, ficou meio confuso. Vamos dar uma olhada como que isso ficaria na prática, né? A base é positiva, o material seria o diodo seria NPN e a base negativa seria PNP. Bom, se você não entendeu ainda, a gente vai ver agora com exemplos, vai ficar mais fácil. Então, olha, vamos imaginar que eu fiz essa medida, né? Aqui eu peguei e coloquei na escala de diodo, né? Peguei um multímetro mais simples que tem, coloquei na escala de diodo. E entre esse terminal, eu não sei quem é base, não sei quem é coletor, não sei quem é emissor. Entre esse terminal e esse, né, entre esses dois terminais aqui, entre o do meio e o terceiro terminal, eu achei um diodo. Como que eu sei que eu achei um diodo? Porque ele marcou um valor aqui. E esse valor aqui, 718, quer dizer o quê? 718 milivolts. Ou seja, é próximo do 0,7 que a gente considera de queda no diodo. Então quer dizer que aí eu estou medindo um diodo. Existe um diodo, esse terminal do meio ele é positivo, é uma junção positiva, porque isso aconteceu quando eu coloquei o do meio no positivo e o pino 3 é o negativo. Agora eu vou procurar outro diodo. Olha como eu encontrei o outro diodo. A hora que eu coloquei o vermelho no pino 2 e o preto no pino 1. Eu achei outro diodo. E aí deu o valor 720. Bom, o que eu concluo disso? Né? Qual a minha conclusão? Eu consigo, baseado... Quando eu encontrei os dois diodos, né, e se eu faço isso de maneira diferente, somente nessas duas condições é que eu vou realmente encontrar os dois diodos. Qualquer coisa que eu fizer diferente disso, não vai mostrar nada, vai mostrar só aquele 1, né, para o lado esquerdo, que está dizendo que ele não fez a leitura. Então ele só vai fazer a leitura nessas duas situações, quando o positivo fica no do meio e o negativo no pino 3, e o negativo no pino 1 e o negativo no pino 2. Isso nesse exemplo que a gente está vendo. Cada caso vai ser um caso. Mas o que eu vou concluir com essas duas medições? Eu vou concluir o seguinte, que a base é o terminal do meio. Por que ela é o terminal do meio? Porque é o terminal do meio que pertenceu aos dois diodos. Ela pertenceu tanto a esse primeiro aqui, que eu fiz a leitura de 718, como a esse aqui, que eu fiz a leitura de 720. Então a base ela é o terminal do meio. Tá? E aí, uma vez que eu sei quem é a base, né, aqui eu estou querendo identificar que transistor que é esse, achei a base e vou ver qual que é a polaridade dessa base. Então essa base ela é o quê? A base ela é positiva. Essa base ela é positiva. Então, se eu sei que a base ela é positiva, então a base é positiva. Lembra que a base é sempre um material diferente? Então, se a base é positiva, esse transistor ele é o quê? Ele é um NPN. Tá? Então, aí eu vou concluir então, que o meu transistor é um NPN, porque a base é um material diferente. Se a base é positiva, ela é a letrinha do meio, então ele é um NPN. Tá? Então, eu consigo identificar o tipo do meu transistor. Vamos ver mais um caso. Tá? Vamos pegar aqui uma outra medição. Peguei um transistor qualquer, né, um outro código de transistor, fiz a medição entre o pino 2 e o 3, eu achei um diodo.
Entre o pino 1 e o pino 3 eu encontrei outro diodo. E aí eu te pergunto, quem é a base? Bom, a base é aquele pino que pertence aos dois diodos. Não é o pino 3, ó. O pino 3 pertence a esse diodo e o pino 3 pertence a esse diodo, né? Então, quer dizer que o pino 3, o terceiro terminal, é a base. Então, se o terceiro terminal é a base, legal. Agora eu vou ver qual tipo de transistor é esse, se é NPN ou PNP. Bom, olhando assim, olha, eu sei que a minha base ele é o quê? Se está vindo aqui do preto do multímetro, né, o preto ele é o negativo. Então a minha base, nesse caso, ela é negativa. Então, como a base é um material diferente, eu sei que esse transistor é um transistor o quê? PNP. Esse é o meu transistor, tá? Então, se a base é negativa, logo o transistor é um PNP, tá? A gente vê por aqui também, né? Pela própria pelo próprio modelo com junções, né? A base no PNP ela é negativa. Legal? Vamos ver mais um caso, ó. Ver se você consegue matar essa charada. Quem é a base nessa medição? Então, olha, a primeira medição que foi feita entre o pino, eu encontrei um diodo entre o pino 1 e o pino 2. Né? Na segunda, entre o pino 1 e o pino 3. Quem é a base? A base é aquele que pertence aos dois diodos. Ó. Ele pertenceu a esse e pertenceu a esse. Por que o 2 não é a base? Porque ele pertence a o pino 2 ele não é a base porque ele pertence a esse diodo, mas ele não pertence a esse, ó, né? E ele não é o 3 porque ele pertence a esse, mas não pertence a esse. Então a base ela vai ser o pino 1, tá? E eu sei também que a base ela é positiva. Então, por isso que eu sei então que o primeiro terminal é a base e ela é positiva. Então, se a base ela é positiva, né? Se a base ela é positiva, então eu sei que ela é um material diferente. Então, se ela vai ser positiva, então esse transistor ele é o quê? Um NPN. E é isso mesmo. Logo, o transistor ele é um NPN. Então, até agora, a gente se preocupou somente em descobrir se o transistor é NPN ou se ele é PNP. Agora, nós vamos identificar quem são os terminais. Tá? Então, para saber a pinagem do transistor, eu sei que existem dois diodos dentro do transistor, né? Isso em escala de diodo. E a base é o terminal que pertence aos dois diodos. E aí eu acrescento que a tensão entre a base e o emissor é maior que a tensão entre a base e o coletor. Então, vamos ver novamente, vamos marcar aqui quem que é base, quem é coletor e quem é emissor. Vamos pegar aqui esse transistor aqui, ó. Então eu encontrei um diodo, né? Aqui, pino 2 e pino 3. Encontrei aqui um diodo, pino 1 e pino 2. Quem é a base? A base é o pino do meio, né? Olha só, base é o pino do meio. Por quê? Porque ela pertence aos dois diodos. Então esse aqui, ó, é a minha base. Esse é a minha base. Legal. Não pediu, mas já dá para eu dizer o quê? Que esse transistor ele é o quê? NPN ou PNP? Eu vou olhar para a polaridade da base. A base é positiva. Se a base ela é positiva, então ele é um NPN. Muito bem, mas o que eu quero saber aqui é o restante, né? Quem que é o emissor e quem é o coletor? Quando eu achei um diodo, mostrou aqui um valor de tensão, né? Qual que é o valor de tensão que apareceu aqui? Ó? 718, quando eu coloquei entre o pino 2 e o pino 3. Quando eu coloquei entre o pino 2 e o pino 1, apareceu 720. Opa, quer dizer que qual dos dois é maior?
O 720 é maior. Foi colocando a base com quem? Com o pino 1. Então isso quer dizer que o maior valor é o emissor. Então o pino 1 é emissor, nesse exemplo. Tá? Pino 1 é emissor. E o outro, né, só pode ser o coletor. Então essa aqui é a sequência, essa seria a pinagem desse transistor. Então eu acho a base, que é o que é comum aos dois, e o maior valor é o emissor. Tá bem simples assim. Vamos fazer mais um caso, né? Pegar aqui esse outro. Vamos achar a base. Quem que é a base aqui? A base é o que faz parte dos dois diodos. Então eu fiz uma medição aqui, ó. Eu percebi que no primeiro eu tenho o pino 3 e na outra também tenho o pino 3. Quer dizer que a base ela é, nesse caso, o pino 3. Então aqui é a minha base. Tá? A minha base é pino 3. Então se a minha base é pino 3, né? Aqui só por curiosidade, a minha base ela é negativa. Se ela é negativa, quer dizer que esse transistor ele é um PNP. Tá? Mas o que importa para a gente agora é achar quem é coletor e quem é emissor. Bom, tive dois valores de tensão. Aqui eu estou fazendo os exemplos como 718, 720, mas poderia ser qualquer outro valor. Tá? Então, opa, deixa eu só voltar aqui. Então eu tenho aqui 718, nessa medição 720. Opa, esse cara deu maior. 720 é maior do que 718. Então isso significa que o pino 1 ele é o emissor. Tá? Então o pino 1 é o emissor e o pino 2 ele é o coletor. Tá? Então o coletor é sempre o que vai sobrar. Então eu olhei quem que é o que, tirando a base, né? O outro é o que deu maior, é o emissor, o que deu menor é o coletor. Tem mais um para a gente fazer? Tem mais um. Vamos identificar desse. Primeiro eu procuro a base. Ó. Aqui eu vejo que a base ela é o pino 1, ó, porque pertence a esse e a esse. Então a base é pino 1 e ela é positiva. Então se a base é positiva, né, quer dizer que esse cara ele é um NPN. Então a base aqui ficou no pino 1. Então está aqui a base, ela está no pino 1. Qual que deu maior valor? Esse aqui deu maior valor. 720 é maior do que 718. Então quer dizer que o pino 3 ele é o emissor, né? Porque 720 é maior do que 718, então o pino 3, nesse caso, é o emissor e o pino 2 é a base. Legal? Bom, tem alguns videozinhos, né, mostrando isso na prática. Né? São vários códigos de transistor. A gente vai ver como que isso funcionaria, então, em termos de medição mesmo. Tá? Para a gente ver quem que é a base, quem é coletor e quem é emissor. Então tenho aqui, vamos procurar os dois, né? Então aqui, ó, achei um diodo, deixa eu ver se tem um diodo aqui. Entre o 2 e o 3 tem um diodo, nesse ponto, 802. E aqui tem outro diodo, quer dizer que a base é o do meio, né? Quer dizer que a base, então, deixa eu voltar aqui, a base é o do meio, né? A base é o do meio, porque ele apareceu como... ele pertence aos dois diodos. Então a base é o do meio, né? Legal. E a base ela é vermelha, então quer dizer que ela é positiva. Então temos aqui, né, ó, o pino 1, a medição, o pino 3, a medição 802, né? E o pino 1, a medição deu 804. Quer dizer que o pino 1 é emissor, pino 2 é a base e o pino 3 é coletor. Tá? Vamos ver nesse daqui. Ó. Nesse daqui, pino... Vamos colocar aqui
no do meio, né? Então eu tenho lá no pino 3 achei um diodo, né? 783. E no outro diodo, 776. Quer dizer que o pino 3, o 2 é a base e 1 é coletor, né? Então, porque entre o pino 3 ele é maior. Vamos ver nesse daqui. Vamos ver nesse daqui, um modelo diferente, olha. Encontrei, vamos ver se eu encontro aqui um diodo. Encontrei um diodo 627, 629, quer dizer que o 1 é a base, aliás, o 3 é a base, o 1 é o emissor e o 2 é o coletor. Deixa eu voltar aqui para você ver melhor. Ó. 1 é a base, porque ele pertence aos dois diodos. Mas com o do meio ele dá 627, com o pino 1 ele dá 629. Então 629 é maior, então 1 é emissor, 2 é coletor e 3 é a base. Então você percebe que não é tão difícil de verificar isso também na prática. Legal, pessoal? Então tá aí os testes do transistor, né? Falando do teste, então como que eu faço para testar o transistor, né? Bom, se você encontrou dois diodos, então assim, você procurou dois diodos porque você queria saber se o transistor, saber quem que é base, quem é coletor, quem é emissor. Se você conseguiu identificar quem é base, quem é coletor e emissor, significa que você encontrou os dois diodos. Se você conseguiu ver também se ele é NPN ou PNP, significa que você encontrou esses dois diodos. Então, se você encontrou os dois diodos, significa que o transistor está funcionando. Né? Um transistor com defeito, você ou vai encontrar apenas um diodo, né? Ou nenhum. Né? Ou você pode encontrar um diodo e o outro, a hora que você coloca ali o multímetro para medir, ele apita, ele apresenta um curto. Tá? Ou os três terminais estão em curto. Então isso tudo é defeito. Então se você encontrar os dois diodos, significa que ele está funcionando. Na próxima aula a gente volta a falar sobre transistor e a gente aí vai ver ainda vamos ver outras formas de polarizar esse transistor. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!